Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 37º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o assunto de hoje é epigenética. Bem, galerinha, para a gente começar resumindo então, olha só, a epigenética se relaciona ao ligar e desligar de genes. Então é isso, então o fundamento é esse. Agora vamos lá, então olha aqui. Quando você pega então a epigenética, trata da mudança da expressão gênica por meio da mudança e alteração química do DNA, mas desde que não seja alterações da sequência de bases nitrogenadas. Então isso é importante, isso é o fundamento da epigenética, então você tem que saber. Agora, além disso, essas mudanças, elas são transmissíveis, ou seja, elas são herdáveis. Isso tanto em mitose quanto em meiose. Então, se você pegar então a mitose, imagina uma célula que tenha determinadas modificações químicas e epigenéticas. Quando ela sofre mitose, ela vai gerar duas outras células. E essas duas outras células terão as mesmas alterações que a célula mãe. Então, por isso, elas são herdáveis, elas são transmissíveis. Depois disso, essas mudanças elas são altamente correlacionadas ao ambiente e apresentam um caráter de reversibilidade. Então, elas podem acontecer, chega um determinado momento, elas podem deixar de acontecer. E aí, quando você pega, então, aqui um fator importante é a herança transgeracional. Então, se você quiser entender tudo isso aqui, vamos lá e vamos começar. Então, olha aqui. A primeira coisa que eu digo a você aqui é que você tem, então, aqui a chamada metilação e a acetilação como sendo dois fatores importantes de alterações epigenéticas. Só que quando você pega a metilação, o primeiro caso que eu vou colocar ali, eu vou pegar um gene. A eximente é um fragmento de DNA, é o gene propriamente dito. Só que antes do gene você tem uma região ali chamada de região promotora, ou simplesmente promotor. Então é isso. E depois do gene você tem então ali uma sequência de bases, você tem uma sequência de bases que sinalizam um fim. Então o gene está ali, tem o início, tem o meio, tem o fim, ok? Só que esse gene ele será transcrito, será produzido RNA a partir dele. Os RNA se unem e formam proteínas, e proteínas geram fenótipos. Só que aí, a partir disso, você olha aqui. Eu vou pegar a região promotora, e essa região promotora serve para quê? Né? Ela serve para que você possa ter as enzimas que estão relacionadas à transcrição do DNA, ou transcrição do DNA para RNA, né? Então, elas se liguem ali. Só que a partir do momento que eu tenho ali, ó, eu vou colocar no promotor ali, ó, você tem um C, tá vendo? Aí C é de carbono? Não. C é de citosina. Citosina é uma base nitrogenada presente na região promotora do gene. Só que essa região ali, esse C, ou seja, essa região promotora tendo essa base C, eu vou pegar e vou metilá-la. Agora, quando você metila essa citosina, aí o que acontece? Acende o sinal vermelho. Se acende o sinal vermelho, esse gene foi silenciado. Agora, se ele foi silenciado, ele pode ser transcrito? Não. Agora, se ele não pode ser transcrito, ele também, assim, os RNAs não podem se juntar para formar proteínas, lógico. Agora, você tem que imaginar aqui, olha aqui, desta maneira, o que você está vendo ali? Você está vendo uma diminuição da expressão gênica. Só que se isso acontece com um gene, por exemplo, supressor de tumor, que é um gene que controla a divisão celular, então é um deles, e já foi falado aqui na nossa playlist aqui, supressor de tumor. Se isso acontece com esse gene, uma diminuição da expressão gênica desse gene específico, ele pode gerar um descontrole da divisão celular. E se gerar descontrole da divisão celular, pode gerar tumores malignos, ou seja, câncer. Ok? Agora, imagine o seguinte, olha aqui. Quando você fala sobre acetilação, eu coloquei um sinal verde para você. Por quê? O DNA eucariota, ou seja, a cromatina eucariota, ela tem, além do DNA, que é aquela linha preta emaranhada, você tem aquelas coisinhas amarelas ali, que são quem? São chamadas estonas, são proteínas. Só que as estonas, elas podem estar mais próximas ou podem estar mais longe. Então, elas podem estar mais empacotadas ou menos empacotadas, mais condensadas ou menos condensadas. E aí, se você pegar ali a acetilação dessas estonas, vão fazer com que elas se separem, elas fiquem mais afrouxadas. A partir disso, o DNA que está ali, ele se torna mais expressado. Ou seja, você tem uma expressão gênica ali maior. Agora, se você tem uma expressão gênica maior, esse gene, então, pode estar relacionado, por exemplo, a um oncogene. O que é um oncogene? É um gene que estimula divisões celulares. Se esse gene está hiperestimulado, você pode ali também ter a geração de quê? De câncer, ok? Tumores malignos, que basicamente, genericamente, são chamados de câncer.
ok? Só que isso tudo aqui tem uma relação direta com o ambiente. Então, o que você come, certamente a qualidade do alimento que você ingere, se você fuma ou não, se você faz atividade física ou não, se você bebe ou não, se você usa outras modalidades de drogas, seja elas quais forem. Agora, seu ambiente corpóreo, psíquico, logicamente é importante. Então, para você ver a importância do ambiente em relação a configurações relacionadas ao seu DNA, que hoje está se descobrindo que é muito maior do que se imaginava até. Agora, olha aqui, ó. Quando você pega agora, e eu falo para você ali sobre reprogramação dos gametas zigoto e morla, é como se você entrasse nessas fases aqui, se você tivesse um reset da célula, certo? Um reset da célula. Você resetasse, limpasse ali o HD para começar um novo indivíduo realmente. Então, a célula acumula mudanças epigenéticas ao longo da sua vida, mas se ela se converte em um gameta, que por sua vez se une forma zigoto e morla, elas podem sofrer alguns resets aí. Só que quando você pega isso aqui, você vai ter que imaginar que genes que estavam metilados, eles serão desmetilados, então, portanto, eles voltarão à atividade. Agora, genes que estavam desmetilados, eles podem ser metilados, então, portanto, eles podem ser inibidos. Agora, imagine uma situação que um gene deveria sofrer desmetilação, mas não sofre, ele continua metilado. Se ele continua metilado, essa metilação foi dada por um fator ambiental. Então, portanto, essa metilação ela poderia ser transmitida para a descendência. Concorda? Então, assim, deveria ter sido desmetilado, não foi, manteve-se a metilação. E ela foi transferida via gameta. Então, isso é uma transmissão transgeracional de algo que efetivamente foi causada por uma mudança ambiental. Aí, geralmente, tem alguns caras que chegam por aqui e falam assim, pô, mas isso parece lamarquismo, né? Então, não está muito longe disso, não. Então, olha aqui, ó. Além disso, essa herança transgeracional dá, então, a possibilidade de determinados grupos, né, familiares até, terem mais tendência a ter obesidade, diabetes, pressão alta e várias outras doenças até. Uma outra coisa relacionada à epigenética é a diferenciação. Agora, imagine só, olha aqui. Você tem ali um feto, e quando você observa esse feto mais de perto, você descobre que ele é formado por diferentes tipos de células. Então, você tem ali neurônios, você tem hemácias, você tem células brancas, células musculares e uma célula qualquer. Aí, se você pegar todas essas células, elas foram originadas a partir de uma única célula. Agora, se elas foram originadas a partir de uma única célula, parte do pressuposto que elas tenham DNAs iguais. Agora, se elas têm DNAs iguais, por que elas são tão diferentes? Elas são diferentes porque as marcas epigenéticas de uma não são exatamente as marcas epigenéticas das outras. Então, você tem genes ativos e genes inativos, genes que funcionam e não funcionantes, ok? Então, isso é importante. Agora, essa aqui, além disso, essa diferenciação celular é um fator importante, porque envolve também ali as chamadas células-tronco, né, cara? Então, quando você pega células-tronco, são células indiferenciadas, que vão se diferenciar. E essa diferenciação é a conversão dela em um tipo de tecido específico, um tipo de célula, né, específico de um tecido. E isso se dá por mudanças e alterações epigenéticas. Agora, também, para aproveitar a imagem aqui, eu vou colocar um detalhe importante para você. Olha aqui. Se essa mãe fumar, durante a gestação, ela está simplesmente fazendo com que algumas mudanças epigenéticas aconteçam no corpo dela, ok? Só que essa mudança ela pode durar 3 gerações. Assim, por quê? Porque, olha só, o cigarro, né, tem várias substâncias nocivas, então pode causar alterações na mãe, que seria a primeira geração, depois no feto, que seria a segunda geração, e nas células germinativas aqui, que já serão os futuros gametas, né, desse feto que está aí. E, portanto, dessa maneira, seria então o fato da mãe fumar, ela não estaria alterando o seu material genético, mas ela estaria alterando o seu filho ou filha, seu neto ou neta, né? Então é isso, né? Então, você teria ali uma terceira geração sendo afetada. Então, isso é relevante, né? Agora, outra coisa também que a gente pode utilizar a epigenética para explicar é o fato de você ter gêmeos monozigóticos, né? Então, monozigóticos são verdadeiros, o univitelinos também, que têm DNAs iguais, mas eles não são exatamente iguais. Por quê? Porque você descobre que quando você convive com eles, você nota que você tem ali algumas diferenças que permitem a diferenciação deles. Não se fala que eles têm o mesmo DNA, mas eles têm epigenoma diferente. O que é um epigenoma? Epigenoma são essas marcas epigenéticas que são adquiridas durante a vida, entendeu? Adquiridas durante a vida. Então, por fatores ambientais importantes. Agora, se você pegar uma outra coisa aqui importante, só para terminar, é em relação, então, à determinação do sexo em humanos. E não somente humanos, mas aqui são humanos, então XY é homem, XX é mulher. Só que você tem, então, 1X no homem e 2X na mulher. Então, lógico, todas as células da mulher, você tem um X inativado. Então, esse X é uma certa compensação de dose. Então, essa inativação do X é dada, então, pela epigenética. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter contribuído aí para que você possa entender um pouco mais sobre epigenética. Se você acha que eu te ajudei, então, assim, deixa aí também, me ajude, deixa aí o seu like. Um grande abraço, fique bem, tchau.